O conto a seguir foi lido especialmente aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os dislexos, os idosos, entre outros. Este livro foi gravado mediante a autorização da editora nos estúdios da Fundação Dorina Noio para Cegos. Lido por Carlos Campanile, em julho de 1992. A Dama Pé de Cabra. Autor, Alexandre Herculano. Trova primeira. Primeiro. Vós os que não credes em bruxas, nem em almas penadas, nem em tropelias de Satanás, assentai-vos aqui ao lar, bem juntos ao pé de mim, e contar-vos-ei a história de Dom Diogo Lopes, senhor de Biscaia. E não me digam no fim, não pode ser. Pois eu sei cá inventar coisas destas. Se a conto, é porque ali num livro muito velho, quase tão velho como o nosso Portugal. E o autor do livro velho deu a algures ou ouviu-a contar que é o mesmo a algum jogral em seus cantares. É uma tradição veneranda. E quem descrê das tradições lá irá para onde o pague. Juro-vos que, se me negais esta certíssima história, sois 10 vezes mais descridos do que São Tomé antes de ser grande santo. E não sei eu se estarei de ânimo de perdoar-vos como Cristo lhe perdoou. Silêncio profundíssimo, porque vou principiar. Segundo. Dom Diogo Lopes era um infatigável monteiro. Neves da serra no inverno, sóis dos estevais no verão, noites e madrugadas, disso se ria ele. Pela manhã cedo de um dia sereno, estava Dom Diogo em sua armada, em monte selvoso e agreste, esperando um porco montês que, batido pelos caçadores, devia sair naquela assomada. Eis não quando começa a ouvir cantar ao longe. Era um lindo, lindo cantar. Alevantou os olhos para uma penha que lhe ficava fronteira. Sobre ela estava assentada uma formosa dama. Era a dama quem cantava. O porco fica desta vez livre e quite, porque Dom Diogo Lopes não corre, voa para o penhasco. Quem sois vós, senhora tão gentil? Quem sois que logo me cativastes? Sou de tão alta linhagem como tu, porque venho do sêmel de reis como tu, senhor de Biscaia. Se já sabeis quem eu seja, ofereço-vos a minha mão, e com ela as minhas terras e vassalos. Guarda as tuas terras, Dom Diogo Lopes, que poucas são para seguires tua montaria, para o desporto e folgança de bom cavaleiro que és. Guarda os teus vassalos, senhor de Biscaia, que poucos são eles para te baterem a caça. Que dote, pois, gentil dama, vos posso eu oferecer, digno de vós e de mim, que se a vossa beleza é divina, eu sou em toda a Espanha o rico homem mais abastado? Rico homem, o que eu te aceitaria em arras, coisa é de pouca valia. Mas, apesar disso, não creio que me concedas, porque é um legado de tua mãe, a rica dona de Biscaia. E se eu te amasse mais que a minha mãe, por que não te cederia qualquer dos seus muitos legados? Então, se queres ver-me sempre ao pé de ti, não jures que farás o que dizes, mas dá-me disso a tua palavra. A la fé de cavaleiro não darei uma, darei 1.000 palavras. Pois sabe que, para eu ser tua, é preciso esqueceres-te de uma coisa que a boa rica dona te ensinava em pequenino, e que, estando para morrer, ainda te recordava. De quê? De quê, donzela? Acudiu o cavaleiro com os olhos chamejantes. De nunca dar tréguas à mourisma, nem perdoar aos cães de Mafamed? Sou bom cristão? Guai de ti e de mim, se és dessa raça danada. Não é isso, dom cavaleiro, interrompeu a donzela a rir. O de que eu quero que te esqueças é o sinal da cruz. O que eu quero que me prometas é que nunca mais hás de persignar-te. Isso agora é outra coisa, respondeu Dom Diogo, que nos folgares e devassidões
perdera o caminho do céu. E pôs-se um pouco a cismar. E, cismando, dizia consigo: de que servem benzeduras? Matarei mais 200 mouros e darei uma herdade a Santiago, ela por ela, um presente ao apóstolo, e 200 cabeças de cães de Mafamed valem bem um grosso pecado. E, erguendo os olhos para a dama, que sorria com ternura, exclamou: seja assim, está dito. Vá com 600 diabos. E, levando a bela dama nos braços, cavalgou na mula em que viera montado. Só quando, à noite, no seu castelo, pôde considerar miudamente as formas nuas da airosa dama, notou que tinha os pés forcados como os de cabra. Terceiro. Dirá agora alguém: era, por certo, o demônio que entrou em casa de Dom Diogo Lopes, o que lá não iria. Pois sabei que não ia nada. Por anos, a dama e o cavaleiro viveram em boa paz e união. 2 argumentos vivos havia disso: Inigo Guerra e Dona Sol, enlevo ambos de seu pai. Um dia de tarde, Dom Diogo voltou de montear. Trazia um javali grande, muito grande. A mesa estava posta. Mandou conduzi-lo ao aposento onde comia, para se regalar de ver a excelente preia que havia preado. Seu filho assentou-se ao pé dele, ao pé da mãe, Dona Sol, e começaram alegremente seu jantar. Boa montaria, Dom Diogo, dizia sua mulher. Foi uma boa e limpa caçada. Pelas tripas de Judas, respondeu o barão, que há bem 5 anos não colho urso ou porco montês que este valha. Depois, enchendo de vinho o seu pichel de prata muito rico e lavrado, virou de golpe à saúde de todos os ricos homens fagueiros e monteadores. E a comer e a beber durou até a noite o jantar. Quarto. Ora, deveis de saber que o senhor de Biscaia tinha um alão a quem muito queria, raivoso no travar das feras, manso com seu dono e até com os servos de casa. A nobre mulher de Dom Diogo tinha uma podenga preta como azeviche, esperta e ligeira, que mais não havia dizer, e dela não menos prezada. O alão estava gravemente sentado no chão defronte de Dom Diogo Lopes, com as largas orelhas pendentes e os olhos semicerrados como quem dormitava. A podenga negra, essa, corria pelo aposento viva e inquieta, pulando como um diabrete. O pelo liso e macio reluzia-lhe com um reflexo avermelhado. O barão, depois da saúde urbi et orbi feita aos monteiros, esgotava um quire comprido de saúdes particulares e a cada nome uma taça. Estava como cumpria a um rico homem ilustre que nada mais tinha que fazer neste mundo senão dormir, beber, comer e caçar. E o alão cabeceava como um abade velho em seu couro e a podenga saltava. O senhor de Biscaia pegou então de um pedaço de osso com sua carne e medula e, atirando-a ao alão, gritou-lhe: Silvano, toma lá tu, que és fragueiro, leve o diabo à podenga, que não sabe senão correr e retouçar. O canzarrão abriu os olhos, rosnou, pôs a pata sobre o osso e, abrindo a boca, mostrou os dentes anavalhados. Era como um rir deslavado. Mas logo soltou um uivo e caiu perneando meio morto. A podenga de um pulo lhe saltara a garganta e o alão agonizava. Pelas barbas de Dom From, meu bisavô, exclamou Dom Diogo, pondo-se em pé, trêmulo de cólera e de vinho. A perra maldita matou-me o melhor alão da matilha, mas juro que hei de escorchá-la. E, virando com o pé, o cão moribundo mirava as largas feridas do nobre animal que expirava. A la fé que nunca tal vi, Virgem bendita, aqui anda coisa de Belzebu. E, dizendo e fazendo, benzia-se e persignava-se. Ui! Gritou sua mulher como se a houveram queimado. O barão olhou para ela. Viu-a com os olhos brilhantes, as faces negras, a boca torcida e os cabelos eriçados. Ia-se alevantando ao ar, com a pobre Dona Sol sobraçada debaixo do braço esquerdo. O direito estendia-o por cima da mesa para seu filho, Dom Inigo de Biscaia. E aquele braço crescia, alongando-se para o mesquinho, que de medo não ousava bulir nem falar.
E a mão da dama era preta e luzidia, como o pelo da podenga, e as unhas tinham-se-lhe estendido bem meio palmo e recurvado em garras. Jesus, santo nome de Deus! Bradou Dom Diogo, a quem o terror dissipara as fumaças do vinho. E, travando de seu filho com a esquerda, fez no ar com a direita uma e outra vez o sinal da cruz. E sua mulher deu um grande gemido e largou o braço de Inigo Guerra, que já tinha seguro, e, continuando a subir ao alto, saiu por uma grande fresta, levando a filhinha que muito chorava. Desde esse dia, não houve saber mais nem da mãe nem da filha. A podenga negra, essa sumiu-se por tal arte que ninguém no castelo lhe tornou a pôr a vista em cima. Dom Diogo Lopes viveu muito tempo triste e aborrecido, porque já não se atrevia a montear. Lembrou-se, porém, um dia de espairecer sua tristura, e em vez de ir à caça dos cerdos, ursos e zebras, saíra à caça de mouros. Mandou, pois, a levantar o pendão, desenferrujar e polir a caldeira e provar seus arneses. Entregou a Inigo Guerra, que já era mancebo e cavaleiro, o governo de seus castelos, e partiu com lustrosa mesnada de homens de armas para a hoste del rei Ramiro, que ia enfossado contra a mourisma de Espanha. Por muito tempo não houve dele em Biscaia nem novas nem mensageiros. Trova segunda. Primeiro. Era um dia ao anoitecer. Dom Inigo estava à mesa, mas não podia cear, que grandes desmaios lhe vinham ao coração. Um pajem muito mimoso e privado, que em pé diante dele esperava seu mandar, disse então para Dom Inigo: Senhor, por que não comeis? Que hei de eu comer, Brearte, se meu senhor Dom Diogo está cativo de mouros, segundo rezam as cartas que ora dele são vindas? Mas seu resgate não é a vossa mofina. 10.000 peões e 1.000 cavaleiros tendes na mesnada de Biscaia. Vamos correr terras de mouros. Serão os cativos resgate de vosso pai. O perro del rei de Leão fez sua paz com os cães de Toledo, e são eles que têm preado meu pai. Os condes e protestades do rei Tredo e Vil não deixariam passar a boa hoste de Biscaia. Quereis vós, senhor, um conselho, e não vos custará nem mealha? Dize lá, Brearte. Por que não ides à serra procurar vossa mãe? Segundo ouço contar aos velhos, ela é grande fada. Que dizes tu, Brearte? Sabes quem é minha mãe e que casta é de fada? Grandes histórias tenho ouvido do que se passou certa noite neste castelo. Éreis vós pequenino, e eu ainda não era nada. Os porquês dessas histórias, isso Deus é que o sabe. Pois dir-te-ei eu agora. Chega-te para cá, Brearte. O pajem olhou de roda de si, quase sem o querer, e chegou-se para seu amo. Era a obediência e ainda mais certo arrepio de medo que o faziam chegar. Vês tu, Brearte, aquela fresta entaipada? Foi por ali que minha mãe fugiu. Como e por quê, aposto que já te hão contado. Senhor, sim. Levou vossa irmã consigo? Responder só ao que pergunto. Sei isso. Agora calte. O jovem pôs os olhos no chão de vergonha, que era humildoso e de boa raça. Segundo. E o cavaleiro começou o seu narrar. Desde aquele dia maldito, meu pai pôs-se a cismar, e cismava e amesquinhava-se, perguntando a todos os monteiros velhos se porventura tinham lembrança de haverem no seu tempo encontrado nas brenhas alguns medos ou feiticeiras. Aqui foi um não acabar de histórias de bruxas e almas penadas. Havia muitos anos que meu senhor pai se não confessava. Alguns havia também que estava viúvo sem ter enviuvado. Certo domingo pela manhã nasceu alegre o dia como se fora de Páscoa, e meu senhor Dom Diogo acordou carrancudo e triste como costumava. Os sinos do mosteiro lá embaixo no vale tangiam tão lindamente que era um céu aberto. Ele pôs a ouvi-los e sentiu uma saudade que o fez chorar. Irei ter com o abade, disse ele lá consigo. Quero confessar-me. Quem sabe se esta tristura ainda é tentação de Satanás?
O abade era um velhinho, santo, que não o havia mais. Foi a ele que se confessou meu pai. Depois de dizer mea culpa, contou-lhe ponto por ponto a história do seu noivado. Ui, filho, bradou o frade, fizeste maridança com uma alma penada? Alma penada não sei, tornou Dom Diogo, mas era coisa do diabo. Era alma em pena, digo-te eu, filho, replicou o abade. Sei a história dessa mulher das serras. Está escrita há mais de 100 anos na última folha de um santoral godo do nosso mosteiro. Desmaios que te vêm ao coração pouco me espantam. Mais que ânsias e desmaios costumam roer lá por dentro os pobres excomungados. Então estou eu excomungado? Dos pés até a cabeça, por dentro e por fora, que não há que dizer mais nada. E meu pai, a primeira vez na sua vida, chorava pelas barbas abaixo. O bom do abade a mimou como uma criança, consolou-o como a um mal-aventurado. Depois pôs-se a contar a história da dama das penhas, que é minha mãe, Deus me salve. E deu-lhe por penitência ir guerrear os perros sarracenos por tantos anos quantos viver em pecado, matando tantos deles quantos dias nesses anos tinham corrido. Na conta não entravam as sextas-feiras, dia da Paixão de Cristo, em que seria irreverência trosquear a vil relé de agarenos, coisa neste mundo muito indecente e escusada. Ora, a história da formosa dama das serras, de verbo ad verbum, como estava na folha branca do santoral, rezava assim, segundo lembranças do abade. Terceiro. No tempo dos reis godos, bom tempo era esse, havia em Biscaia um conde, senhor de um castelo posto em montanha fragosa, cercado pelas encostas e quebradas de larguíssimo soveral. No soveral havia todo o gênero de caça, o argimiro, o negro, assim se chamava o rico homem, gostava, como todos os nobres barões de Espanha, principalmente de 3 coisas boas segundo a carnalidade: da guerra, do vinho e das damas, mas ainda mais do que tudo isso gostava de montear. Dama possuía a Formosa, que era a linda condessa. Vinho não havia melhor adega que a sua. Caça era coisa que na selva não faltava. Seu pai, que fora caçador e fragueiro, quando estava para morrer, chamou-o e disse-lhe: Hás-me de jurar uma coisa que não te custará nada. Argimiro jurou que faria o que seu pai e senhor lhe ordenasse. É que nunca mates fera em cama e com cria, seja urso, javali ou veado. Se assim o fizeres, Argimiro, nunca nas tuas selvas e devesas faltará em que exercites o mais nobre mistério de um fidalgo. Além disso, se tu souberas o que um dia me aconteceu, escuta-me, que é um horrendo caso. O velho não pôde acabar, porque a morte lhe cravou neste momento as garras. Murmurou algumas palavras emperradas, revirou os olhos e feneceu. Deus seja com a sua alma. Passaram depois anos. Certo dia chegou ao castelo do moço conde um mensageiro del rei Vamba. Chamava-o el-rei a Toledo para o acompanhar com a sua mesnada contra o rebelde Paulo. Os outros nobres homens das cercanias eram como ele chamados. Antes, porém, de partirem, ajuntaram-se todos no castelo de Argimiro para fazerem uma grande montaria com mais de 100 alãos, sabujos e lebréus, 50 monteiros e moços de bestas sem conto. Era uma vistosa caçada. Saíram no quarto de alva, correram vales e montes, bateram bosques e matos. Era, contudo, meio-dia e ainda não haviam alevantado porco, urso, zebra ou veado. Blasfemavam de sanha os cavaleiros, praguejavam e depenavam as barbas. Argimiro, que por longa experiência conhecia os sítios mais profundos da espessura, sentiu lá por dentro uma tentação do diabo. Os meus hóspedes, pensava ele, não partirão sem beberem alguns canjirões de vinho sobre 1 ou 2 peças de caça. Juro pela alma de meu pai. E, seguido de alguns monteiros com suas trelas de cães, afastou-se da companhia e deu a andar, até que se lançou por um vale abaixo.
O vale era escuro e triste. Corria pelo meio uma ribeira fria e mal assombrada. As bordas da ribeira eram penhascosas e faziam muitas quebradas. Argimiro chegou à primeira volta do rio. Parou, pôs-se a olhar de roda e achou o que procurava. Abria-se uma caverna na encosta fragosa que descia até a estreita senda da margem por onde o cavaleiro caminhava. Argimiro entrou na boca da cova e, a um aceno, entraram após ele monteiros, moços de besta, alãos, sabujos e lebréus, fazendo grande matinada. Era o covil de um onagro. A fera deu um gemido e, deixando as suas crias, estendeu-se no chão e abaixou a cabeça como quem suplicava. — A ela! — gritou Argimiro, mas gritou voltando a cara. A matilha saltou no pobre animal, que soltou outro gemido e caiu todo ensanguentado. Uma voz soou então nos ouvidos do conde e dizia: órfãos ficaram os cachorrinhos do onagro, mas pelo onagro tu ficarás desonrado. Quem ousa aqui falar agouros? Gritou o rico homem, olhando iroso para os monteiros. Todos guardavam silêncio, mas todos estavam pálidos. Argimiro pensou um momento. Depois, saindo da cova, murmurou: vá com 1000 satanases. E, com alegres toques de buzina e latidos da matilha, fez conduzir ao castelo a preia que tinha preado. E, tomando seu girifalte prima em punho, ordenou aos monteiros fossem dizer aos nobres caçadores que dentro de 2 horas voltassem, porque achariam em seu passo comida bem aparelhada. Depois, seguido dos falcoeiros, começou a encaminhar-se para o solar, lançando nebris e falcões e ajuntando caça de volateria que havia por aqueles montes muito basta. Quarto. Dobrava a campa da torre de menagem no castelo do conde Argimiro. Dobrava pela linda condessa que seu nobre marido havia matado. Andas cobertas de dó a levam a enterrar ao mosteiro vizinho. Os frades vão atrás das andas cantando as orações dos finados. Após os frades, vai o rico homem vestido de grossa estamenha, cingido com uma corda e rasgando pelas sarças e pedras os pés que levava descalços. Por que matou ele sua mulher? E por que ia ele descalço? Eis o que a esse respeito refere a lenda escrita na folha branca do santoral. Quinto. 2 anos duraram guerras del rei Vamba. Foram guerras muito de contar. E por lá andou o rico homem com seus bucelários, que assim se diziam então acostados e homens de armas. Fez estrondosas façanhas e cavalarias, mas voltou coberto de cicatrizes, deixando por campos de batalha, gasta e consumida, a sua valente mesnada. E atravessando de Toledo para Biscaia, seguia-o apenas um velho escudeiro. Velho e cheio de cãs e rugas também ele era, não de anos, mas de penas e de trabalho. Caminhava triste e feroz no aspecto, porque de seu castelo lhe eram vindas novas de entristecer e raivar. E, cavalgando noite e dia por montes e por charnecas, por bosques e por jardins, imaginava no modo como descobriria se eram falsas ou verdadeiras essas novas de mau pecado. Sexto. No solar do conde Argimiro, 1 ano depois da sua partida, ainda tudo dava mostras da mágoa e saudade da condessa. As salas estavam forradas de negro eram os trajos dela. Nos pátios interiores dos passos crescera a erva, de modo que se podia ceifar. As reixas e as gelosias das janelas não se haviam tornado a abrir. Descantes dos servos e servas, sons de saltérios e harpas tinham deixado de soar. Mas ao cabo do 2º ano tudo aparecia mudado. As colgaduras eram de prata e matiz, brancos e vermelhos os trajos da bela condessa. Pelas janelas do paço restrugia o ruído da música e dos saraus. E o solar de Argimiro estava por dentro e por fora alindado. Um antigo vilico do nobre onde fora quem destas mudanças o avisara. Doíam-lhe tantos folgares e contentamentos, doía-lhe a honra de seu senhor pelo que ele via e pelo que se murmurava. Eis aqui como se passara o caso. Sétimo. Longe do condado do ilustre barão Argimiro, o negro, para as bandas de Galiza vivia um nobre gardingo, como quem dissesse infanção, gentil homem e mancebo chamado Astrigildo Alvo. Contava 25 anos. Os sonhos das suas noites eram de formosas damas, eram de amores e deleites.
mas ao romper da manhã todos eles se desfaziam, que ao sair ao campo não havia senão pastoras tostadas do sol e das neves, e as servas grosseiras do seu solar. Destas estava ele farto. Mais de 5 tinha enganado com palavras, mais de 10 comprado com ouro, mais de outras 10, como nobre senhor que era, brutalmente violado. Com 25 anos, já no livro da Justiça Divina se lhe haviam escrito mais de 25 maldades. Uma noite sonhou Astrigildo que corria serras e vales com a rapidez do vento montado em onagro silvestre, e que depois de correr muito chegava alta noite a um solar onde pedia agasalhado. E que formosa dama o recebia, e que em poucos instantes um do outro se enamorava. Acordou sobressaltado e durante o dia inteiro não pensou em outra coisa, senão na formosa dama que vira naquele sonhar da madrugada. 3 noites se repetia o sonho. 3 dias o mancebo cismava. Encostado à varanda de um eirado na tarde do 3º dia, olhava triste para as montanhas do norte que via lá no horizonte como nuvens pardacentas. O sol começou a descer no poente e ainda ele estava embebido em seu melancólico cismar. Por acaso volveu então os olhos para o terceiro que lhe ficava por baixo. Um onagro da floresta estava aí deitado como se fosse manso jumento. Era inteiramente semelhante àquele com que havia sonhado. Sonhos de 3 noites a fio não mentem. Astrigildo desceu à pressa ao terreiro. Sem embulir pé nem mão, o onagro deixou-se enfrear e selar. E a Deus e à aventura, o mancebo cavalgou nele e deitou pela encosta abaixo. Cumpria-se tudo à risca. O onagro não corria, voava. Mas o céu começou de toldar-se com o anoitecer. A escuridão cresceu e desfechou em vento, trovões, chuva e raios. O mancebo perdia a tramontana, e o onagro dobrava a carreira e bufava violentamente. Parou, enfim, a horas mortas. Sem saber como, Astrigildo achou-se junto das barreiras de um solar acastelado. Tocou a sua buzina, que deu um som prolongado e trêmulo, porque ele tremia de susto e de frio. Apenas cessou de tocar, a ponte levadiça desceu, muitos escudeiros saíram a recebê-lo entre tochas, e as salas dos passos iluminaram-se. Era que também a condessa tinha por 3 noites sonhado. 8º. A clepsidra aponta a hora de sexta noturna e ainda dura o sarau no solar do conde de Biscaia, porque a nobre condessa e o gentil Astrigildo assistem às danças e aos jogos dos libertos e servos, que para eles a espairecerem trebelham lá na sala de armas. Mas, num aposento baixo do solar, um homem está em pé com um punhal na mão, olhar furibundo e o cabelo eriçado, parecendo escutar longínqua toada. Outro homem está diante dele, dizendo-lhe: Senhor, ainda não é tempo para punir o grande pecado. Quando eles se recolherem, aquela luz que vedes acolá há de apagar-se. Subi então, e achareis desimpedido o caminho secreto para a câmara, que é a mesma do vosso noivado. E o que falava saiu, e daí a pouco a luz apagou-se, e o homem dos cabelos hirtos e do olhar esgazeado subiu por uma íngreme e tenebrosa escada. 9. Quando pela manhã cedo o conde Argimiro, do seu balcão principal, ordenava que levassem o corpo da condessa a um mosteiro de donas que ele fundara para aí ter seu moimento, ele e os de sua casa, e dizia aos homens de armas que arrastassem o cadáver de Astrigildo e o despenhassem de um grande barrocal abaixo. Aí ele viu um onagro silvestre deitado a um canto do pátio. Um onagro assim manso é coisa que nunca vi, disse ele ao Vilico, que estava ali ao pé. Como veio aqui este onagro? O Vilico ia responder quando se ouviu uma voz. Dir-se-ia que era o ar que falava. Foi nele que veio Astrigildo. Será ele que o levará. Por ti ficaram órfãos os filhinhos do onagro, mas por via do onagro ficaste, ó conde, desonrado. Foste cru com as pobres feras. Deus acaba de vingá-las. Misericórdia! Bradou Argimiro, porque naquele momento se lembrou da maldita caçada. Neste comenos, os homens do conde saíam com o cadáver sangrento do mancebo. O onagro apenas o viu, saltou como um leão no meio da turba, que fez fugir, e, travando do morto com os dentes, arrastou-o para fora do castelo, e, como se tivesse em si uma legião de demônios, foi precipitar-se com ele do barrocal abaixo.
Era por isso que o conde ia cingido de corda e descalço após os frades e a tumba. Queria fazer penitência no mosteiro por haver quebrado o juramento que tinha feito a seu pai. As almas da condessa e do gardingo caíram de chofre no inferno por terem deixado a vida em adultério, que é pecado mortal. Desde esse tempo, as duas miseráveis almas têm aparecido a muita gente nos desvios da Biscaia. Ela, vestida de branco e vermelho, assentada nas penhas, cantando lindas toadas. Ele, retouçando aí perto na figura de um onagro. Tal foi a história que o velho abade contou a meu pai e que ele me relatou a mim antes de ir cumprir sua penitência nessa guerra de mouros que lhe foi tão fatal. Assim concluiu Inigo Guerra. Breati, o pajem Breati, sentia os cabelos arrepiarem-se-lhe. Por largo tempo ficou imóvel defronte de seu senhor. Ambos eles em silêncio. O moço rico homem não podia engolir bocado. Tirou por fim da escarcela a carta de Dom Diogo para a tornar a ler. As misérias e lástimas que o rico homem aí recontava eram tais que Dom Inigo sentiu o pranto gotejar-lhe abundante pelas faces abaixo. Então ergueu-se da mesa para se ir deitar. Nem o barão nem o pajem pregaram olho toda a noite, este de medroso, aquele de desconsolado. E nos ouvidos de Inigo Guerra soavam contínuo as palavras de Breati. Por que não ires à serra procurar vossa mãe? Só por encantamento seria de feito possível tirar das unhas dos mouros o nobre senhor de Biscaia. Rompeu finalmente a alvorada. Trova terceira. Primeiro. Mensageiros após mensageiros, cartas sobre cartas, são vindas de Toledo a Inigo Guerra. Eu, rei de Leão, resgatava todos os dias cavaleiros seus por cavaleiros mouros, mas não tinha vale ou caíde cativo que pudesse dar em troca por tão nobre senhor como o senhor de Biscaia. E muitos dos redimidos eram das bandas das serras, e estes, trazendo as mensagens, contavam ainda mais lástimas do velho Dom Diogo Lopes do que, se é possível, essas de que rezavam as cartas. À porta do Aguião, em Toledo, diziam eles, tem a mourisma um grande campo, todo muito bem apalancado. Aqui fazem grandes festas, guinolas e touros nos dias dos seus perros santos, segundo lá lhes pregam e determinam catibs e ulmais. Gaiolas de bestas feras, muitas há aí, cousa mui de ver e pasmar. Os tigres e leões não as rompem, romper as mãos de homens, fora pequice tão somente imaginá-lo. Numa destas prisões, quase nu, com adovas de pés e mãos, está o ilustre rico homem, que já foi capitão de grandes e lustrosas mesnadas. Corteses costumam ser mouros com seus cativos fidalgos, fazem esta perraria a Dom Diogo Lopes, porque já são passados 3 anos e não haver seu resgate. E os peregrinos que vinham do cativeiro e relatavam tais coisas, bem ceados e agasalhados no castelo, iam-se no outro dia com Deus, levando provida à escarcela e em boa e santa paz. Quem não ficava em paz era Dom Inigo. Por que não vais tu à serra? Dizia-lhe uma voz ao ouvido. Por que não ides procurar vossa mãe? Repetia-lhe o pajem Breati. Que lhe havia de fazer? Uma noite inteira levou em claro a pensar nisso. Pela manhã, a Deus e à sorte, ele que enfim se resolve a tentar a aventura, bem que de seu mau grado. Benzeu-se 20 vezes para não ter lá de persignar-se. Rezou o Pater, a Ave e o Credo, porque não sabia se em breve essas orações seriam coisa de recordar-se. E, seguido de um mastim seu predileto a pé e com uma ascuma na mão, foi-se através das brenhas por uma vereda que dizia para os píncaros tristes e ermos, onde era a tradição que a linda dama tinha aparecido a seu pai. Segundo. Trinam os rouxinóis nos balseiros, murmuram ao longe as águas dos regatos, ramalha a folhagem brandamente com a viração da manhã, vai uma linda madrugada. E Inigo Guerra galga, manso e manso, os carris empinados, trepa de barrocal em barrocal, e apesar de seu muito esforço, sente bater-lhe o coração com ânsia desacostumada. Onde as matas faziam alguma clareira ou as penhas alguma chapada, Dom Inigo parava um pouco, tomando fôlego e pondo-se a escutar. Muito havia que andava embrenhado, o sol ia alto e o dia calmoso.
Ao canto do rouxinol seguira o rechinar da cigarra. E encontrou uma fonte que rebentava de rochedo negro e, saltando de aresta em aresta, vinha cair em almácega tosca, onde o sol parecia dançar no bulir das ondazinhas que fazia o despenho da cascata. Dom Inigo assentou-se à sombra da rocha e, tirando a sua monteira, matou a sede que trazia e pôs-se a lavar o rosto e a cabeça de suor e pó que não lhe faltava. O mastim, depois de beber, deitou-se ao pé dele e, com a língua pendente, arquejava de cansado. De repente, o cão pôs-se em pé e arremeteu com um grande ladro. Dom Inigo volveu os olhos. Um jumento silvestre passia na orla da clareira junto de um frondoso carvalho. "Tarik!" gritou o mancebo. "Tarik!" Mas Tarik ia avante e não escutava. "Ai, deixa-o correr, meu filho. Não é para o teu mastim levar a melhor desse onagro." Isto dizia uma voz que, lá em cima, no alto da penha, começou de soar. Olhou. Linda mulher estava ali assentada e, com gesto amoroso e sorriso de anjo, para ele se inclinava. Minha mãe! Minha mãe!" bradou Inigo Guerra, alevantando-se. E lá consigo dizia: "Vá de retro, Santo Hermenegildo me valha." E como molhara a cabeça, sentiu que os cabelos se lhe iam alçando de arrepiados. "Filho, na boca palavras doces, no coração palavras danadas. Mas que importa se és meu filho? Dize o que queres de mim, que será tudo feito a teu talante e vontade." O moço cavaleiro nem acertava a falar com medo. Já a esse tempo Tarik gemia uivando debaixo dos pés do onagro. "Cativo está de mouros há anos meu pai, Dom Diogo Lopes", disse por fim titubeando. "Quisera me ensinasseis, senhora, o modo como hei de salvá-lo. Seu mal, tão bem como tu, eu sei. Se pudesse, ter-lhe-ia corrido, sem que viesses requerê-lo. Mas o velho tirano do céu quer que ele pene tantos anos quantos viveu com a que sandeus chamam dama pé de cabra. Não blasfemeis contra Deus, minha mãe, que é enorme culpa", interrompeu o mancebo cada vez mais horrorizado. "Culpa? Não há para mim inocência nem culpa", replicou a dama, rindo às gargalhadas. Era um rir de dormente, triste e medonho. Se o diabo ri, como aquele deve ser o rir do diabo. O cavaleiro não pôde dizer mais palavra. "Inigo", prosseguiu ela, "falta 1 ano para cumprir-se o cativeiro do nobre senhor de Biscaia. 1 ano passa depressa, mais depressa eu tu farei passar. Vês tu aquele valente onagro? Quando uma noite, acordando, o achares ao pé de ti, manso como cordeiro, cavalga nele sem susto, que te levará a Toledo, onde livrarás teu pai." E bradando acrescentou: "Estás por isto, pardalo?" O onagro fitou as orelhas e, em sinal de aprovação, começou a azurrar. Começou por onde às vezes academias acabam. Depois, a dama pôs-se a cantar uma cantiga de bruxas, acompanhando-se de um saltério de que tirava muito estranhas toadas. "Pelo cabo da vassoura, pela corda da polé, pela víbora que vê, pela sura e pela toura. Pela vara do condão, pelo pano da peneira, pela velha feiticeira, do finado pela mão. Pelo bode, rei da festa, pelo sapo inteiriçado, pelo infante dessangrado, que a bruxa chupou à cesta. Pelo crânio alvo e lustroso, em que sangue se libou, e do irmão que irmão matou, pelo arranco doloroso. Pelo nome de mistério, que em palavras se não diz, vinde já precitos vis, vinde ouvir o meu saltério. E dançai-me aqui na terra uma dança doudejante, que entonteça num instante o meu filho Inigo Guerra. Que ele durma 1 ano inteiro, como em sono de uma hora, junto à fonte que ali chora, sobre a relva deste outeiro." Enquanto a dama cantava estas cantigas, o mancebo sentia um quebrantamento nos membros que crescia cada vez mais e que o obrigou a assentar-se. E logo ouviu-se um ruído abafado, como de trovões e de ventanias engolfando-se em covoadas. Depois o céu começou de toldar-se
e cada vez era mais cris, até que enfim apenas uma luz de crepúsculo o alumiava. E a mansa almácega refervia, e os penedos rachavam, e as árvores torciam-se, e os ares sibilavam. E das bolhas da água da fonte, e das fendas dos rochedos, e dentre as ramas dos robles e da vastidão do ar, via-se descer, subir, romper, saltar... O quê? Coisa muito espantável. Eram 1000 e 1000 braços sem corpos, negros como carvão, tendo nos cotos uma asa, e na mão cada um uma espécie de facho. Como a palha que o tufão a levanta na eira, aquela multidão de candeias cruzava-se, revolvia-se, unia-se, separava-se, remoinhava, mas sempre com certa cadência, como que dançando a compasso. A Dom Inigo andava a cabeça à roda. As luzes pareciam-lhe azuis, verdes e vermelhas, mas corria-lhe pelos membros uma languidez tão suave que não teve ânimo para fazer o sinal da cruz e afugentar aquele bando de satanases. E sentia-se esvaecer, e pouco a pouco adormecia, e dali a pouco roncava. Entretanto, no castelo tinham dado pela sua falta. Esperaram-no até a noite, esperaram-no uma semana, um mês, um ano, e não o viam voltar. O pobre Brearte correu por muito tempo a serra, mas o sítio onde o cavaleiro jazia, isso é que não havia lá chegar. Terceiro. Inigo acordou alta noite. Tinha dormido algumas horas, ao menos ele assim o cria. Olhou para o céu, viu estrelas, apalpou ao redor, achou terra, escutou, ouviu ramalhar as árvores. Pouco a pouco é que se foi recordando do que passara com sua mal-aventurada mãe, porque a princípio não se lembrava de nada. Pareceu-lhe então ouvir respirar ali perto. Afirmou à vista. Era o onagro Pardalo. Já agora meio enfeitiçado estou eu, pensou ele. Corramos o resto da aventura a ver se posso salvar meu pai. E pondo-se em pé, encaminhou-se para o valente animal que já estava enfreado e selado. Cujos eram os arreios, isso sabia o diabo. Hesitou todavia um momento. Tinha seus escrúpulos, a boas horas vinham eles, de cavalgar naquele corredor infernal. Então ouviu nos ares uma voz vibrada que cantava muito entoado. Era a voz da terrível dama Pé de Cabra. Cavalga, meu cavaleiro, no alentado corredor. Vai salvar o bom senhor, vai quebrar seu cativeiro. Pardalo, não comerás nem cevada nem aveia, não terás jantar nem ceia, rijo e leve voltarás. Nem açoute nem espora requer ele, ó cavaleiro. Corre, corre, bem ligeiro, noite e dia a toda hora. Freio ou sela não lhe tires, não lhe fales, não o ferres. Na carreira não te aterres, para trás nunca te vires. Upa, firme, avante, avante, breve, breve, a bom correr. Um minuto não perder, bem que o galo ainda não cante. Vá! Gritou Inigo Guerra com uma espécie de frenesi que nele produzira aquele cantar estranho. E de um pulo cavalgou no quê do onagro. Mas apenas se firmou na sela, pst, ei-lo que parte. Quarto. Posto que em paz com os cristãos, os mouros de Toledo têm pelas torres, cubelos e adarves seus atalaias e vigias, e nos montes que dizem para a fronteira de Leão seus fachos e almenearas. Mas se o rei leonês soubesse como descuidosa jaz Toledo, como ao anoitecer se deixam dormir vigias, se deixam de acender fachos, quebraria seus juramentos e faria contra aquelas partes um repentino forçado. Salvo ter de ir depois ao seu confessor dizer confite ordel e peccavi, porque o quebrar o juramento, ainda que seja a cães descridos, dizem ser feio pecado. Era hora do lusco-fusco. Ao sol posto, os de Toledo, mirando para a banda do norte, viram lá muito ao longe vir correndo uma nuvem negra, ondeando e fazendo voltas no céu, como a estrada as fazia na terra por entre os montes. Dir-se-ia que vinha embriagada. Era primeiro um pontinho, depois crescera e crescera. Quando anoiteceu, estava já perto e cobria um grande espaço. O almohadem, subindo à torre da mesquita, chamava os crentes de Mafamed para a oração da tarde.
Mas com a sua voz esganiçada misturou-se o estrondear dos trovões. Era como um tiple e um baixo. E passou um tufão de vento que, embrenhando-se e remoinhando nas barbas longas e brancas do almohadem, lhe fustigou com elas a cara. Começou então a cair uma corda de chuva que nem moços nem velhos se lembravam de ter visto coisa semelhante em nenhuma parte. Aqui veríeis os esculcas a aninharem-se nas guaritas das torres, as roldas e sobre-roldas a fugirem pelos adarves, os facheiros a sumirem-se debaixo das almenaras, os radis a acolherem-se às mesquitas molhados até os ossos. As velhas que tinham saído ao vozear do almohadem, levadas pelas torrentes das ruas tortuosas e estreitas, bradando por Mafoma e por Alá. E a água caindo cada vez mais. 2 únicos movimentos fazem então os moradores de Toledo. Uns fogem, outros agacham-se, e a água caindo cada vez mais. O pavor quebra todos os ânimos. Os cassizes esconjuram a procela. Os faquires penitentes gritam que se acaba o mundo e que lhes deixe os seus haveres aquele que quiser salvar-se. E a água caindo cada vez mais. A salvação de Toledo foi não se terem fechado suas portas. Se assim não sucedesse dentro do recinto dos muros, morria toda a mourisma afogada. Na prisão estava Dom Diogo encostado às grades de ferro. O pobre velho entretinha-se a ouvir aquele medonho chover, porque a noite era comprida e ele não tinha que fazer mais nada. Mas como o terreiro ante a sua gaiola de feras era rodeado de muros, a chuva não podia escoar-se toda e vinha crescendo de modo que já lhe sentia os pés molhados. E também começou a ter medo de morrer, apesar da sua miséria. Bem sabia Dom Diogo que a morte é a maior delas todas, que não era o senhor de Biscaia ateu, filósofo, nem parvo. Mas lá divisam o vulto alvacento que salvou por cima do palanque e sente ao mesmo tempo no meio do terreiro. Plash! E ouviu uma voz que dizia: Nobre senhor Dom Diogo, onde é que vós vos achais? Que vejo e ouço? Exclamou o velho. Um trajo que não alveja não é trajo de ismaelita, uma voz que não fala algarávia não é de infiel, um salto de tal altura não é de cavaleiro do mundo. Por vossa fé dizei-me, sois anjo ou sois Santiago? Meu pai, acudiu o cavaleiro, já não conheceis a fala de Inigo? Sou eu que venho salvar-vos. E Dom Inigo descavalgou e, travando das grossas reixas, tentava aluí-las. A água dava-lhe já pelos artelhos e ele não fazia nada. Cheio de aflição, o mancebo quis invocar o nome de Jesus, mas lembrou-se de como ali viera e o bento nome expirou-lhe nos lábios. Todavia, Pardalo pareceu adivinhar o seu íntimo pensamento, porque soltou um gemido agudo e pronto como se lhe houvessem tocado com um ferro em brasa. E, empurrando com a cabeça, Dom Inigo voltou a anca para a grade. Pan! Foi o som que se ouviu. Com um só couce, a reixa estava no chão e as ombreiras de pedra tinham voado em 1000 rachas. Quer mo creiam, quer não, digo a história. Eu com isto não perco nem ganho. Dom Diogo, esse ficou crendo, porque uma lasca de pedra bateu-lhe nos 2 últimos dentes que tinha e meteu-los pela goela abaixo. Por isso ele, com a dor, não podia dizer palavra. Seu filho fê-lo cavalgar ante si e, cavalgando após ele, bradou: Meu pai, estás salvo. E Pardalo, de um pulo, galgou de novo o palanque, pois tinha bons 15 palmos. Pela manhã não havia sinal de chuva, o ar estava limpo e sereno, e quando os mouros foram ver o que sucedera a Dom Diogo Lopes, não lhe acharam sequer o rasto. Quinto. Dom Inigo e seu pai, o velho senhor de Biscaia, passam as portas de Toledo com a rapidez da flecha. Num abrir e fechar de olhos, ficam-lhes para trás muros, torres, barbacãs e atalaias. A bátega vai diminuindo, rasgam-se as nuvens e vêem-se já reluzir algumas estrelas que parecem outros tantos olhos com que o céu espreita através do negrume o que se passa cá embaixo. A estrada, pelas descidas e subidas dos recostos, converteu-se em leito de torrente e nos plainos converteu-se em lago. Mas, quer pelos lagos, quer pelas torrentes, o valente onagro rompia avante bufando como um danado. Não subiram bem o monte e já descem pelo outro recosto abaixo. Ainda bem não chegaram a uma clareira,
já sentem em profunda floresta gotejarem-lhes em cima os ramos agitados das árvores. Pouco mais é de meia-noite, e os topos nevados do Víndio recortam o chão estrelado do céu já limpo, semelhantes aos dentes de uma serra gigante capaz de dividir Cércio, o hemisfério austral, do hemisfério boreal. E Pardalo investe sempre em galope desfeito com as montanhas disformes, e desce aos vales temerosos, e cada vez mais ligeiro, como seu nome o indica, parece menos quadrúpede que pássaro. Mas que ruído é esse que sobreleva o do vento? Que é isso que lá ao longe, ora alveja, ora reluz nas trevas, como uma alcateia de lobos envoltos em sudários brancos, com os olhos só descobertos e despregando em fio pelo fundo do vale abaixo? É um rio caudal e furioso, com seu manto de escuma e com as escamas angulosas de seu dorso eriçado, onde batem e chispam os raios das estrelas em 1000 reflexos quebrados. Negreja sobre o rio uma ponte, ao meio desta um vulto esguio. Será um marco, uma estátua? Pensaram os cavaleiros. Pinheiro não pode ser, não consta que em pontes nasçam. Pardalo ria-se de rios. Pontes fazia tanto o cabedal delas como de um retraço de palha. Todavia, bem que pudesse de um pulo salvar 20 ribeiras como aquela, foi-se direito à ponte, porque não era animal que fizesse Áfricas escusadas. Semelhante a relâmpago, se arrojou o onagro àquele passo estreito. Mas ele o que de repente para, e tremia como varas verdes e arquejava com violência. Os dois cavaleiros olharam. O vulto esguio era um cruzeiro de pedra levantado à meia ponte, por isso Pardalo emperrava. Então, dentre uns altos choupos que da margem da lém se meneavam, um pouco mais abaixo daquele sítio ouviu-se uma voz fadigosa e trêmula que cantava. Para trás, a galgar, já. De redor, vem passar, cá. Que não há aqui que te impeça, bus. Nem palavra, vós dois, fugi dessa cruz. Santo nome de Cristo! Exclamou Dom Diogo, benzendo-se ao escutar aquela voz que bem conhecia, mas que depois de tantos anos não esperava ali ouvir porque seu filho não lhe dissera que meio achara para o salvar. Apenas o grito do velho soou, assim ele como Dom Inigo foram bater contra o poial do cruzeiro, onde ficaram de bruços, envoltos em lodo. O onagro, ao sacudir-os de si, soltara um rugido de besta-fera. Sentiram então um cheiro intolerável de enxofre e de carvão de pedra inglês que logo se percebia ser coisa de Satanás. E ouviram como um trovão subterrâneo, e a ponte balançava como se as entranhas da terra se despedaçassem. Apesar do seu grande terror e de chamar pela Virgem Santíssima, Dom Inigo abriu um cantinho do olho para ver o que se passava. Nós, os homens, costumamos dizer que as mulheres são curiosas. Nós é que o somos. Mentimos como uns desalmados. Que veria o cavaleiro? Um fojo aberto bem próximo dele sobre a ponte e que depois rompia pela água. E depois pelo leito do rio, e depois pela terra dentro, e depois pelo teto do inferno, que outra coisa não podia ser um fogo muito vermelho que reverberava daquela profundidade. Tanto era assim que ainda lá viu passar de relance um demônio com um desconforme espeto nas mãos em que levava um judeu empalado. E Pardalo descia remoinhando por esse boqueirão como uma pena caindo em dia sereno do alto de uma torre abaixo. Aquela vista fez perder os sentidos a Dom Inigo, que, indo também a chamar por Jesus, achou que não podia proferir este nome sagrado. De terror, tanto o velho como o moço ficaram ali em desmaio. Quando tornaram a si com o romper do sol claro, conheceram o sítio em que se achavam. Era a ponte próxima à aldeia de Nustúrio, no alto da qual campeava o castelo construído por Dom Fron, o saxônio, avoengo de Dom Diogo Lopes e primeiro senhor de Biscaia. Nenhum vestígio restava do que ali se passara. Os dois, moídos e cheios de lodo e pisaduras, foram se arrastando como puderam até encontrar alguns vilãos, a quem se deram a conhecer e que os levaram a casa. Festas que em Nustúrio se fizeram por sua vinda, coisa é que não vos direi, porque não tarda a hora de cear, rezar e deitar. Sexto. Dom Diogo pouco tempo viveu. Todos os dias ouvia missa, todas as semanas se confessava. Dom Inigo, porém, nunca mais entrou na igreja, nunca mais rezou,
e não fazia senão ir à serra caçar. Quando tinha de partir para as guerras de Leão, viam-no subir a montanha armado de todas as peças e voltar de lá montado num agigantado onagro. E o seu nome retumbou em toda a Espanha, porque não houve batalha em que entrasse que se perdesse, e nunca em nenhum recontro foi ferido nem derribado. Diziam à boca pequena em Nostúrio que o ilustre barão tinha pacto com Belzebu. Olhem que era grande milagre. Meio precito era ele por sua mãe, não tinha que vender senão a outra metade da alma. Por 80% de lucro no recibo de um egresso, a dá aí inteira ao demo qualquer onzeneiro, e crê ter feito uma limpa veniaga. Fosse como fosse, Inigo Guerra morreu velho. O que a história não conta é o que então se passou no castelo. Como não quero improvisar mentiras, por isso não direi mais nada. Mas a misericórdia de Deus é grande. À cautela rezem por ele um páter e uma ave. Se não lhe aproveitar, seja por mim. Amém. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com